Quase 19 horas. Vamos esperar o povo chegar para a gente bater um papo muito especial hoje. Olá, Ana. Uau! Boa noite, boa Boa noite, meu noite. amor. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está chegando. Ó, 19 em ponto. Muito bom, muito bom. Guardando, boa noite. Pessoal, quiser ir falando da onde está, quem está chegando. Oi, É a Lauren. Loren. Oi. Lauren é uma médica de São Paulo, tá me esperando em São Paulo. Vamos ver se eu consigo fazer um milagre, né, Lauren? Com o maior prazer. Oi, Amanda. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem me assistindo e Ó, compartilharem comigo. Niterói. Niterói tá te esperando também, hein, doutora É Tônia? claro, o Rio com muito carinho. Vamos começar. Albinha, minha amiga querida. Boa noite. Boa Boa noite, noite, gente. boa noite, Odi. Então, vamos começar, vamos aproveitar esse tempinho, o pessoal vai chegando, porque o nosso bate-papo vai ficar gravado, quem quiser assistir tudinho. Eu vou me apresentar, eu sou Ana Paula, de Niterói, a Papoula. Eu sou terapeuta vibracional, energética, trabalho com barras de Access, trabalho com terapia, com biomagnetismo, atendo com biomagnetismo, e sou psicopedagoga, trabalho há 12 anos já com pessoas com autismo, com desenvolvimento infantil, sou especialista em desenvolvimento infantil. E o mais importante, assim, eu sou mãe do Vinícius. Vinícius tem 18 anos e ele é responsável por isso tudo, porque ele bagunçou minha vida quando chegou. Hoje eu estou aqui revisitando o meu lugar de jornalista, aqui vou entrevistar a doutora Tônia com muito carinho, mas o Vinícius deu uma guinada na minha vida, né? Ele veio com algumas questões especiais, ó, o pessoal falando do biomagnetismo, Uhum. e por causa dele, além de eu me tornar psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil, eu sempre, como a maioria das mães, estão buscando alternativas de tratamento para os nossos filhos, né? E tratamentos que deem um resultado, que não tenham efeitos colaterais, que venham complementar o trabalho feito, Vinícius, desde os 6 meses de idade, que ele faz intervenção precoce. Então, ele é acompanhado por todos os tipos de especialidades, neurologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, vários, né, Aham. profissionais que acompanham, né, essa trajetória do Vinícius e a minha, né? E enquanto mãe responsável. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui são mães ou filhos, né? De alguém que possa ser beneficiado por essa terapia, a terapia neuronal, que eu conheci recentemente, e mais ainda o trabalho da doutora Tônia, que é especialíssimo. Uhum. Então, eu vou abrir espaço para a doutora Tônia se apresentar, falar um pouquinho assim dessa formação da terapia neural, né, dessa vivência também, porque o mais importante do que a formação é a vasta experiência da doutora Tônia. Então, vamos ouvi-la um pouquinho. Boa noite, gente. Muito obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer
tentar ajudar um pouquinho tanta gente que precisa, e eu acho que é essa a minha missão realmente. Eu faço isso de coração aberto, quem me conhece um pouquinho sabe disso. E é incrível quando eu conheci a terapia neural, na verdade eu não moro no Brasil, eu saí do Brasil vai fazer 4 anos, eu morei 3 anos em Barcelona e hoje em dia eu fui para Portugal, mas todo mês vou para Barcelona ainda. E eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em terapia neural pela Universidade de Barcelona, um mestrado presencial. É, na minha turma só tinham médicos e dentistas da área. E eu, quando entrei, eu falei, o que é isso? Que loucura é essa? Esse povo tá louco, não é possível. E eu comecei a pensar, isso pode funcionar, né? Quando você assenta um pouco o pensamento, eu voltava para casa, só tinha gente homeopata, acupunturista, terapeuta, todo mundo já ligado na área. Eu, ortodontista clássica, cheio de protocolos, e comecei a pirar. E comecei a pirar e eu disse, se isso funcionar, pode ser revolucionário. Só que ao mesmo tempo eu não vi essa mudança tão forte lá. Eu vi uma coisinha ou outra que realmente é muito bom. Qualquer ajuda, um paciente que precise, com dor, com a síndrome, qualquer deformidade, qualquer ajuda é muito importante. Mas na minha cabeça eu sempre pensei que poderia fazer mais. E comecei de acordo com a minha vivência de vida, eu tenho 29 anos de formada, eu tenho várias especialidades, mas hoje em dia eu sou terapeuta neural, eu esqueci tudo e só faço isso. Quando você conhece a medicina integrativa, acho que não tem como você voltar mais atrás em nada, né? Eu não consigo, eu tenho clínicas aqui em Salvador, não consigo mais pisar na clínica, é impressionante, não consigo. E quando eu comecei a ver, eu comecei a pensar que poderia atuar de uma maneira diferente, atuar de uma forma para ganhar um maior benefício, e não tão poucos resultados como eu via. E comecei a estudar, 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 né? Eu tinha tempo lá para isso. E quando vim para o Brasil, aqui todo mundo me conhece, eu tenho um nome grande aqui em Salvador como ortodontista, e eu comecei a propor isso para o paciente. E começou a dar muito certo. Isso foi um tempo atrás, né? E aí comecei a tratar os pacientes. E era um, dois, três, todo mundo com grande sucesso, né? Eu acho que está todo mundo perguntando para quem não conhece o que é a terapia neural. Isso, é o O que eu que ia é perguntar isso que agora. essa doutora Fala está aí. falando? Isso. O que é? Como é que funciona a terapia Então, neural? a terapia neural atua sobre o sistema nervoso vegetativo. Nós somos formadas por uma matriz de tecido conjuntivo. Então, o nosso organismo é um coloide, tá? Que a gente, por exemplo, se eu quero atuo sobre uma mão, se a mão do paciente é fechada, se eu abro a mão, eu consigo, às vezes, que a outra mão se abra sozinho, sem fazer nada. E eu não preciso tocar em mão, eu não preciso tocar em nada, porque nós somos um só organismo. Então, quando a gente trata, às vezes, a boca, eu consigo que um esporão do pé, uma fascite plantar, seja curada. Mas curada mesmo, sabe? E não volta. Porque, na verdade, o que eu vejo hoje em dia acho que todo mundo tem alguma doença, todo mundo já sentiu alguma dor. E, claro, a medicina está aí, às vezes a gente tem que medicar, como eu também medico o paciente, às vezes, mas o que a gente vê é que a medicina tradicional, ela trata a doença. Ela não está preocupada com o paciente. Às vezes o paciente chega lá, um monte de exame, e eu falo, eu não quero ver seus exames, eu quero ver você. Eu tenho que entender o porquê que você ficou doente. Eu não quero ficar tratando a doença. A gente tem que saber o que foi que desregulou no seu organismo para que a doença aparecesse. E é assim que eu consigo essa cura de uma maneira rápida, tá? Então, a terapia neural atua sobre o sistema nervoso vegetativo, como eu falei. A gente consegue provocar uma repolarização da membrana celular, de uma maneira simples falando, e com isso tudo vai se ajustando. A gente vai em busca da homeostase, do equilíbrio do organismo e o próprio organismo que se cura,
não é a terapia neural. Eu dou forças, eu regulo aquele organismo para aquele organismo se regular sozinho e se curar daquela enfermidade. Vamos começar a dar exemplo, senão o pessoal vai começar a não entender É, muita é, coisa, né, Ana? é uma terapia de autorregulação, né? Na A verdade, o nosso autorregulação organismo, ele é muito inteligente. para Mas ele tudo. sofre, né, baque de todos os lados, né? Seja É, emocional, seja por causa da nossa alimentação, seja por algum trauma físico mesmo, é. uma cirurgia, Aham. alguma questão nesse sentido. Isso tudo vai abalando o funcionamento do nosso sistema vegetativo, não é É, isso? e isso tudo vai bloqueando exatamente os traumas físicos, mecânicos, psicológicos, químicos de medicação. Tudo isso vai bloqueando o sistema. Então, eu consigo atuar no desbloqueio desse sistema, né? Então, muitas vezes eu já sei o que vai acontecer. Por que que eu começo a fazer a boca e o paciente que tem uma dor cervical passa? Porque está tudo relacionado. Paciente, por exemplo, que tira uma amígdala precocemente, como muita gente tirava, os danos que isso pode causar no organismo. Aqui no Brasil, que todo mundo faz uma cirurgia de cesárea, é muito comum falar, depois que eu tive filho, comecei a ter dor de coluna, porque aquele corte na região pélvica normalmente vai refletir na região dorsal. E tudo isso que eu comecei a interligar, né, com minha experiência de vida, eu faço uma mistura de um monte de terapia, de vida que eu conheço e dá certo. E esse é o que é o principal, é o que eu falo. Contra os fatos não há argumento. A gente não tem que discutir nada. É isso, né, que funciona. E é o que eu procuro fazer. E na prática, como é que funciona? O que acontece? Né? A terapia neural, o que o terapeuta neural faz com o paciente? Então, a terapia neural, primeiro de tudo, a gente utiliza um anestésico de baixa potência chamado procaína. Algumas pessoas utilizam a lidocaína, mas eu utilizo só procaína. É um anestésico de baixa potência que não é nem mais usado nem na medicina, nem na odontologia. Foi um dos primeiros anestésicos a serem utilizados. E a gente, eu diluo ainda em soro fisiológico, então a concentração é muito baixa do que eu faço, é muito, porque o objetivo não é anestesiar nada, o objetivo é atuar sobre o sistema nervoso. E a gente faz injeções em partes do corpo, a depender da história de vida do paciente. Então, eu pego o paciente, vasculho ele desde o nascimento, desde o parto, os traumas psicológicos que possam existir, tudo a gente vasculha e vai tentando desbloquear alguma coisa que tem errado. Então, você estava perguntando como é que atua, para que serve, todo mundo pergunta, doutora, serve para isso, serve para tal doença, serve? Serve para tudo, gente. Porque, na verdade, eu não vou tratar a doença, eu vou tratar você, eu vou tratar o ser humano e eu vou provocar como se fosse um reset, um reiniciar o seu computador, que é o seu corpo. E tudo vai se curando automaticamente. Normalmente eu consigo muito ganho na primeira sessão, o paciente sai sem dor, sem nada na primeira sessão. Mas eu sempre falo, olha, se não conseguir manter isso depois, numa segunda sessão que eu marco depois de 20 dias, um mês, porque o corpo vai se adaptando, não temos que ter pressa na terapia neural. E aí, na segunda sessão, eu falo, se aquela dor de 1 a 10 tinha dor 10, se na segunda sessão ela pode voltar com 4, 5 ou não voltar mais. Então, outra pergunta que todo mundo faz, doutora, quantas sessões eu vou precisar para a terapia neural? Depende. Cada paciente eu sei, às vezes com uma sessão a gente consegue resolver tudo. Às vezes eu pego o paciente com paralisia cerebral, eu preciso de mais sessões para isso, né? Então, depende de É, cada caso. o que me impressionou muito foram os casos, né? É de chocar. Eu vi um que você acabou de citar aí, no caso de paralisia cerebral. A mãe, inclusive, é fisioterapeuta e o nome do filho é o mesmo do meu. E aí eu fiquei assim, né? Uhum. Mexeu ainda mais comigo. E é impressionante, assim, com uma sessão de terapia neural,
a transformação no corpo daquele É, menino, daquele rapaz, e que facilita o trabalho dos outros terapeutas, né? Porque ele exatamente. era um menino todo travado e que a partir dali, da sessão de terapia neural, a mãe, que também é fisioterapeuta, ela pôde movimentar com mais facilidade o filho e fazer os exercícios que ele precisa. Esse paciente que a Ana está se referindo, estão perguntando aqui sobre curso, a gente vai lançar o curso. Quem quiser informações, pode me procurar. A gente tem vários grupos, o curso já está sendo montado, a exigência está sendo grande em cima de mim. Eu estou indo para 7 estados brasileiros, cada um eu estou fazendo bate-papo com profissionais da área de saúde. O curso provavelmente vai ser em outubro, tá? Mas pode entrar em contato comigo que eu explico. Esse paciente que a Ana está falando sobre a paralisia cerebral, um paciente no Espírito Santo, eu estava semana passada no Espírito Santo, paciente paralisia cerebral grave. Mas o principal é a qualidade de vida que eu posso proporcionar para o paciente. Esse paciente, Ana, ele não dormia, ele não respirava, ele urrava de dor toda noite. E a gente fez a terapia neural, aquele sacrifício, 4 pessoas segurando, eu fiz o que eu pude fazer. Foi uma dificuldade tremenda e eu saí de lá, eu me acabei de chorar no carro, porque eu disse, meu Deus, será que eu consigo alguma coisa? Eu me acabo com meus pacientes, né? Se eu não choro na hora, eu choro depois, eu choro de noite em casa, eu choro todo dia, porque é querer mesmo, é querer a cura, é querer que funcione, é querer muito mais do que... E eu sei que eu posso conseguir muito por aquele paciente. Então, Vinícius, eu fiz e disse, poxa, vamos ver o que vai acontecer. E saí de lá arrasada, arrasada. E amanhã eu cheguei em casa, estava no Espírito Santo, na casa de uma dentista que me recebeu muito bem lá. E aí ela me ligou e disse, doutora, olha para cá. Ela fez uma filmagem e mostrou a diferença. E depois a evolução dele, Ana, já sentando na cadeira de rodas, já dormindo a noite inteira, tirou o Ah, remédio para dormir, já parou de gritar de dor. Então a gente conseguiu aliviar a dor. Ele urrava de dor, ele não tinha condição de sentar na cadeira de rodas, só ficava numa cama por causa da postura dele toda comprometida. Então isso com uma sessão e muito pouco que foi feito, porque era um organismo todo debilitado e a gente tem que ter cuidado, claro, para se fazer. Mas esse ganho para uma mãe que consegue esticar um braço, esticar uma perna, para botar uma roupa, para dar um banho, né? É muito interessante, é espetacular, é revolucionário, não tenha dúvida. é emocionante e é muito É, rápido. E, e, muito. e o tratamento ele continua, ele pode regredir, pode voltar tudo como era antes. É uma pergunta Aham. frequente, né, que as pessoas Frequente fazem. também. Então, normalmente, se o paciente é saudável, né, vai no meu consultório, tem uma atividade física, toma algum antioxidante, tem só uma dor, a gente vai, tira, aí é com uma sessão mesmo. E normalmente não volta, só volta essa dor se tiver algum outro bloqueio, se fizer uma cirurgia, por exemplo, se algum trauma psicológico, aí pode aparecer um outro tipo de dor, mas essa dor normalmente não volta, é uma sessão. Às vezes, outros pacientes que já estão muito mexidos cirurgicamente. Se o paciente já tem muitas cirurgias, se já tem placa, tubo no corpo, alguma coisa que interfere, o que eu tenho visto o paciente fica com uma sessão, fica bom muito tempo, né? E depois eu sinto que regride. Mas, na verdade, é o tipo de caso que a gente teria que fazer sempre para manter. Mas, tipo, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, uma sessão, mas porque eu vou ter uma interferência física permanente ali, né, que vai me bloquear, que eu consiga liberar. Né? Às vezes o paciente, por exemplo, paralisia cerebral, que já está operado, com placa no tornozelo, imagina, eu boto aquele pé reto, mas ele não consegue andar porque tem uma placa. Imagina você com uma placa no tornozelo, você não tem como andar. Né? Então, isso é o que se faz ainda hoje, e na verdade, claro, é a alternativa que se tem, mas eu acredito que existe essa evolução, e o paciente, na verdade, isso eu falo para todo mundo, a gente opera muito mais do que deveria se operar, sabe? E é isso que eu fico com pena, a gente se medica muito mais do que deveria ser medicado. Então, se a gente pode partir para essa parte mais natural, é muito melhor. Todo mundo sabe disso, quem já tem uma síndrome e tem alguma doença mais forte, que se medica,
é um remédio causando um efeito colateral e depois é outro para tratar esse efeito colateral e vem outro e aí vai. Quando você vai ver, você está tomando 10 medicamentos, né? E, na verdade, o que eu faço é o inverso disso. Ei, Ó, Vinícius está aqui, Vinícius! veio participar da live. Oi, Vinícius, tudo bom? Vinícius é um paciente É, especial, vai me esperar no Rio de Janeiro, não é isso, nós Ana? estamos esperando ansiosos, fiquei muito feliz da disponibilidade sua de vir a Niterói, Pois né? é, vou a Niterói De e para o Rio de Janeiro também, ir para o capital. Rio de Janeiro, isso, para poder atender o Vinícius, vai atender minha mãe também, minha Todo família toda. mundo, quem eu Eu puder. vou entrar na fila, que eu tenho Todo mundo. tireoidite de Hashimoto, vamos tratar todo mundo. Regula tranquilo, regula Então muito. vamos falar assim, serve para tudo? Como é que funciona isso? Perguntaram aqui que a partir de que idade, acho que o paciente mais novo que eu atendi tinha 4 anos de idade. Grávidas também podem fazer e não tem limite, não tem limite, a gente só tem que ter um cuidado e, na verdade, como a gente faz injeções, é um pouquinho chato. Não, eu já atendi paciente de 3 anos de idade já. E você perguntou se serve para tudo. Eu fico até sem graça de falar, mas o que a gente está vendo é que a gente consegue Porque melhoria na maioria é das enfermidades. reorganizar esse organismo, né? É. Aí você viu aquele Ele caso, eu estou falando dos casos mais recentes, que o povo. Eu estou aqui no Brasil, como eu moro fora, mas eu estava no Espírito Santo, né? Você pega um paciente de AVC, paciente advogada, sem esticar o braço, a vista dela também, que eu tratei, ainda dei de brinde, ela estava com a vista toda embaçada, sem óculos, não lia nada, com óculos, estava lendo todo embaçado. Tinha 2 meses, tinha tido AVC, e o principal era a fala. Ela, advogada, não conseguia mais conectar o pensamento. Ela falava, meu nome é. Ela não conseguia mais, o cognitivo dela estava todo abalado, né? E a gente faz uma sessão, a paciente volta depois normal. A paciente lê sem óculos, a paciente fala normal, levantar o braço, que já é mais fácil, né? Isso para mim. Mas a paciente começa a ter uma vida normal e volta a ser o que ela era antes. O que é isso? Né? E o que é isso? É exatamente o sistema nervoso que eu vou atuar e o que eu consegui. E a paciente só foi na sexta, na segunda já estava trabalhando, já estava passando e-mail, já estava raciocinando tudo que ela tinha perdido, ela recuperou em uma sessão. Né? Então, pode recuperar e pode desenvolver também, porque eu vi o caso de uma menininha também com um transtorno de aprendizagem, que ela não pois conseguia é. ler, e aí Uhum. depois da sessão de terapia Então, neural, a mãe mostra ela lindo. lendo, já Essa juntando as paciente foi do sílabazinhas. Espírito Santo também, então aparece de tudo que você possa imaginar para mim. Então, déficit de atenção, vários medicamentos tomando, vários professores, não com a menina não conseguia ler, tinha 6 para 7 anos de idade, ela escreveu o nome dela só o primeiro e o segundo nome em letras, sem ser a letra gráfica normal. O número ela fazia espelhado, invertido, né? E a mãe levou para mim, todo mundo fala que dá jeito, e aí eu disse, mãe, vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue. A menina não lia nada, Ana, nada. Esse caso foi de arrepiar também. E é muito E rápida a resposta. muito Isso aqui é rápida, impressionante. Você estava semana retrasada, passada, sei lá, no Espírito Santo, e e ela ela me, já tá lendo, já tá juntando as então, silabazinhas, já tá. ela me manda o vídeo, né? 3 dias depois, a menina lendo, a menina escrevendo, a menina lendo outdoor na rua, e cada vez os pacientes eu dou meu telefone, que eu quero acompanhar exatamente isso. A menina recuperou tudo. Então, o que a gente faz é exatamente isso. E até onde isso pode chegar? Não sei. Até agora, tudo. Casos de cegueira também são de arrepiar. Enfermidades consideradas incuráveis no mundo, tipo retinose pigmentar. Eu tenho 3 casos e o paciente volta a ler sem óculos. Paciente com mais de 50 anos de idade, letra tamanho 8 sem óculos, né, com uma sessão de terapia neural. Então, o que a gente tem, o caso de surdez, Ana, surdez, cegueira, o que for, a gente tem É conseguido. emocionante, É é emocionante. emocionante. Aí fizeram uma pergunta aqui, né? Porque, assim, a terapia neural, ela tá aí, ela não tem
resultados tão rápidos e tão significativos quanto que a senhora consegue. Na sua prática, na sua vivência, a senhora tá conseguindo esse resultado assim tão rápido. O que tem nesse método de atuação da Tônia Oliveira? Como é que ela consegue esses ganhos assim tão fantásticos, Primeiro tão de tudo, emocionantes? primeiro de tudo é Deus. Eu tenho um Deus muito forte em mim. Cada paciente que eu atendo, eu estou orando por ele. Ele pode não saber, mas eu estou ali no meu pensamento firme, pedindo a Deus, Deus, me ajude que esse paciente fique bom. Todo paciente, sem exceção. Isso é muito do fundo do meu coração. E o paciente, outro dia eu atendendo uma médica, e uma outra médica assistindo. Essa outra médica começou a chorar. Eu olhei, o que foi? Ela, doutora Tônia, a senhora se transporta para o paciente. Eu me transporto, Ana. Eu penetro no paciente, eu quero saber exatamente o que eu tenho que fazer ali, e eu consigo isso. Eu me penetro no paciente, eu transporto para a vida do paciente, eu me concentro exatamente em tudo que eu tenho que fazer, né? E dá certo. E toda a parte científica. Então, acho que tem que ter a concentração, Deus... Vai lá, pode continuar que eu tô ouvindo. Concentração, Deus, energia, tudo isso está envolvido, física quântica está envolvida Vinícius, e o conhecimento que eu tive. Não tenha dúvida que eu fiquei 3 anos de minha vida, os 3 últimos anos, só estudando. Só estudando. E eu estudo cada vez mais. Os livros que me dão para ler, eu não leio uma vez, eu leio 10 vezes. Eu estou viajando, eu estou no avião lendo, eu estou o tempo todo estudando e lendo. Então isso é muito importante, porque a gente pega cada hora que eu leio, eu descubro uma dicasinha e começo a aplicar de uma maneira diferente e dá certo. É o que a gente está fazendo. E nessa sua turnê pelo Brasil, além dos atendimentos que a senhora está fazendo, também tem esse bate-papo com os profissionais, falando sobre o seu trabalho, como é que o diferencial do seu trabalho. E a ideia é montar um curso depois, não é isso? Exatamente. Então, normalmente eu moro fora, eu moro na Europa, eu venho para o Brasil 2, 3 vezes por ano. Eu venho 2, 3 vezes por ano. E dessa vez, por causa do Covid, eu vou ficar 4 meses no Brasil. E como eu atendia muitos pacientes de outros estados que vinham para Salvador, eu sou de Salvador, vinham para Salvador, então eu disse, olha, é a oportunidade que tem da gente começar a montar grupos e a oportunidade que eu posso viajar para tentar atender mais gente. Sai muito mais barato do que eles virem para cá e eu consigo atender mais pessoas daquela região. Então, dessa vez eu estou indo para 7 estados do Brasil, Bahia, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, Belo Horizonte. Estou saindo daqui a pouco de madrugada, meu voo, 3h30 da manhã, estou indo para Belo Horizonte, atender lá com muito prazer. E também surgiu a ideia da gente fazer um bate-papo. Na verdade, não é curso, é um bate-papo para profissionais da área de saúde, qualquer área de saúde, eu não limito qual profissional seja, para que exatamente eles possam entender um pouquinho o que é a terapia neural e eu mostro para eles o que eu faço, né? Então, eu acho que o que acontece hoje em dia é muita gente fazendo muito curso e na prática em si não está vendo muito resultado. Ei, Vinícius? Olha, dizem que por onde a doutora Tônia passa, ela transforma a vida das pessoas. Eu ouvi uns passarinhos falarem isso por aí, É vários, verdade. vários, vários. A gente já está sentindo essa energia por aqui, né? Com certeza o Vinícius já está aqui, ó, querendo participar, interagir. O problema é quando eu mudo ele, que você vai ver o que eu vou fazer com ele, aí você vai falar, o que é isso? Esse é meu filho! Vai querer... Eu, quando atendo os pacientes acamados, né, na cama, eu viro assim pro pessoal, vem cá, você tem certeza que você quer que ele saia da cama? Porque ele vai sair aí, muda toda a rotina, né? Vai ter que ter uma cadeira de roda, vai ter que ter tudo para a nova etapa que o paciente vai. E vai. É impressionante. Ó, tem uma pergunta aí, eu acho que é mais técnica.
Eu não sei, tá perguntando se o trabalho é diferente da terapia neural dos irmãos Hune. Honecker. Sim, é diferente de tudo. Eu fiz um método próprio, eu estou chamando inclusive de método Tony Oliveira, né? E a gente e foi assim, fora o bate-papo, aí todo mundo pedindo um curso, 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 curso. E a gente está organizando um curso, sim. Até minha agenda até setembro está muito cheia, mas o curso será provavelmente em outubro para profissionais da área de saúde que queiram saber o que que eu faço. Porque muita gente faz um monte de curso, né? Terapia neural aqui no Brasil já está sendo mais difundida, mas ninguém está vendo os resultados. E eu mostro os resultados, é o que todo mundo se encanta com isso. E eu mostro por quê, não é fazendo autopromoção, não, é querendo ajudar mesmo. Quem me conhece, Ana, sabe que está atrás de mim, que a consulta é barata, que com esse dinheiro eu não vivo, ainda mais na Europa, né? Eu faço barato, porque quem tem um paciente especial com qualquer deformidade já gasta muito com o paciente, e é para querer bem, né? E todo o material que eu trago também é da Alemanha, tudo, todo o material, agulhas, procaína, tudo vem da Alemanha. Então, isso também é um diferencial muito grande. Então, a qualidade do Contraindicações. material. Estão É, perguntando aqui contraindicações. Contraindicações a gente tem a alergia aos anestésicos locais, que é muito raro de acontecer. Pacientes com hipotensão severa, porque a procaína ela é vasodilatadora. Autismo, vou responder. Ela é vasodilatadora. Então, se aquela tiver uma hipotensão muito grande, muito alta, o paciente pode desmaiar, pode ter alguma coisa, mas a gente faz com muito cuidado. E a gente sempre, se tem algum, se ele tem isso, já dou um cafezinho para ele ficar mais esperto na hora, não tem problema. E também paciente tomando anticoagulante, que a gente tem que ter um cuidadozinho. Então, essas seriam as contraindicações absolutas. Fora isso, é tudo muito tranquilo. Eu nunca tive nenhum problema atuando na terapia neural. Tudo que eu faço é muito superficial. Tem muita gente que fala em gânglios. Tem que ir em gânglios. Eu não vou. Eu faço de outra maneira completamente diferente. E como essa live é mais para o pessoal leigo, né? E estão perguntando aqui sobre autismo, né, Ana? porque O é o filho meu de doutora público e o Ana. pessoal está por aqui querendo saber, né? Pois é, então Como é que é a experiência? eu tenho alguns relatos, eu acho que eu passei até, vou comentar um, por exemplo. Paciente 4 anos de idade, autista, não falava, não andava, totalmente inquieta, ficava com as mãos o tempo todo, se balançando o tempo todo inquieta. E eu falei assim, mãe, vamos ver o que a gente consegue, mas eu consigo tranquilizar ela. Isso com certeza. E na primeira sessão, o que ocorre? A paciente fica completamente zen e permanece, isso que é o principal. Eu posso alegrar um paciente, eu posso acalmar um paciente, eu posso fazer o que eu quiser com o paciente, sabe? Aqueles pacientes excitados demais, eu posso relaxar, os pacientes tranquilos demais, eu posso dar uma energia para ele ter vida nova, né? E aí essa pacientezinha também não andava, aí começa, bota em pé. Eu boto logo o paciente em pé, eu sou ousada, fica em pé. E na mesma hora, a paciente começa a querer andar sozinha. Quer dizer, o paciente nunca tinha andado, 4, 5 anos de idade, nunca tinha andado, e querendo se soltar da mãe para andar, né? E aí começa a mexer as pernas e passar um passo na frente do outro. Isso com uma sessão. Na segunda sessão, ela já fica solta, sozinha. E já ela disse, doutora, ela já está saindo do sofá para o chão, já está engateando. Tudo aquilo que ela não fez, ela vai começar a fazer. E é assim que vai funcionando. Então, tudo eu acho que é espetacular. E é importante também eu não trabalho sozinho, é importante salientar que qualquer área é importantíssimo para o paciente. Por exemplo, o paciente está fazendo fisioterapia há muito tempo. Eu entro com a terapia neural para equilibrar e depois o trabalho da fisioterapia vai ser muito mais facilitado e a resposta vai ser muito melhor. Mas eu preciso dessa ajuda do fisioterapeuta. E qualquer outra medicina integrativa que se tem, eu vi até sua live, a última, né, magnético dos magnetos, qualquer uma. Eu falo paciente, você tem que acreditar em você, você tem que querer ficar bom, e qualquer linha que você siga, dessas daí, vale a pena. Qualquer um. Tem uns óleos essenciais também, mas eu acho que sim, Tem que muita coisa a complementar que auxilia, né? a terapia neural foi uma grande revolução para
tudo, sabe? Porque tudo isso que a gente está conseguindo, eu acho que nenhuma outra vai. Mas eu acho que depois que eu atuo, O qualquer pessoal outra é está importante. ansioso aqui, todo mundo perguntando se você usa ponto de acupuntura, se você trabalha com a boca, qual é o segredo? O pessoal quer saber como é que funciona isso aí. Pois é, tá todo mundo querendo saber. Eu faço a Esse curso mistura? tem que sair logo, né? Tem, eu vou preparar com muito carinho, vai ser muito especial. Na verdade, e não foi isso que eu aprendi, né, no mestrado que eu fiz, mas eu sentia que faltava algo mais. E eu uso tudo, tudo. Eu uso muito boca, eu uso ponto de acupuntura também, eu uso linhas do corpo, sem ser, eu uso um pouco de medicina chinesa, eu não sei nada tão profundamente, mas eu tenho uma base de cada um desses. E minha experiência de vida, minha sensibilidade, meu querer bem, vai tudo junto. Não tem, o pessoal que vai para lá fica assim, Tônia, você não tem protocolo? Não, não existe protocolo. É impressionante. E você tem que Para pegar cada isso um, né? para cada um, né? Tem algumas coisas, claro, básicas que eu faço, mas eu faço de uma maneira muito mais simples do que todo mundo imagina. Muito mais simples. Você não precisa complicar tanto a terapia neural, sabe? Agora, o importante é você regular esse corpo inteiro, pegar esse corpo, chacoalhar ele. Tanto que eu falo para o paciente, olha, se prepare, porque hoje o paciente sai feliz no primeiro dia, mas no segundo dia ele sofre um pouco, claro, porque recebe algumas injeções. 80% não sente nada, mas alguns sentem. Mas eu chacoalho ele, sabe? Eu não acordo ele e o paciente vai ter outra vida. Você vai ver. Tem experiências com convulsão? Também. Ana, é muito importante, por exemplo, É porque estão perguntando. eu indico também alguns suplementos, né, para o paciente, porque eu falo, olha, o corpo tem que estar regulado. Se não tiver regulado, nada vai funcionar. Por exemplo, o paciente chega com depressão e dores no corpo inteiro, né? Eu recebi uma paciente essa semana, pronto. Recebi uma paciente essa semana, não vou falar, não vou falar nome, mas dores em tudo. E eu cheguei para ela e falei, o que está acontecendo? O paciente até se assusta, né? Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu digo, o que está acontecendo com você? Eu não quero saber de suas dores, não. Eu quero saber de você, sua cabeça. Você tem a certeza que tem alguma coisa que está te influenciando demais porque está mexendo com o seu corpo todo. Seu corpo não tem nada. E ela indo para neurologista, para ortopedista, para todas as especialidades, morrendo de dor no corpo todo. E aí foi que ela abriu e falou, doutora, eu descobri que meu filho é homossexual. Eu falei, pronto, aí é fácil. E eu conversei muito com ela, eu sou amiga dos meus pacientes, eu converso, dou conselho, pego a dor do paciente, e foi só tratar a cabeça, a dor acabou toda. Né? Então não adianta eu ir na dor, não adianta eu ir na dor, eu tenho que saber a causa. O problema dela psicológico era o mais forte ali, que estava gerando todas as dores dela. E quando ela estava morrendo de dor, e quando eu comecei a fazer, é engraçado que eu pergunto, né? Começo a fazer boca e pergunto, e aí, como é que tá? E a dor do joelho? E a dor do pé? A paciente fica assim, doutor, o que é isso? Não, não é possível, não, não é possível. E é possível. E é possível, Ana, e cada vez mais eu vejo que é possível e eu vou ficar cada vez melhor, não tenha dúvida disso. É emocionante ver os É, relatos, né? É, pessoas voltando a enxergar, a é, ouvir, e traumas emocionais. E é impressionante essa abrangência, né, da uhum, terapia, que na é, verdade mostra para gente, né, cada vez mais que o nosso organismo ele pode se autorregular, né? Na pode verdade, que a sim. terapia neural ela dá aquele empurrãozinho, né? Aham. Ó, e uma coisa também muito importante, eu tenho relatos de paciente falando que parei de tomar um remédio, não sei o quê. Eu não mando o paciente parar de tomar um remédio, isso não é brincadeira. Paciente que toma remédio de depressão, antidepressivo, não pode parar rápido, tem que se ir desmamando com acompanhamento do seu médico. Paciente está tomando remédio de pressão alta. Mas o que eu falo, né? Quando a gente regula isso, e eu dou alguns antioxidantes, algumas vitaminas, aí sim o corpo vai estar regulado, é o que eu falo. Volte para o seu médico com esse objetivo para tentar parar o remédio. Então, por exemplo, falando de depressão, que é muito importante, o mal do século, né? Que todo mundo fala. O paciente, por Nesse exemplo, momento, então.
É. Os Paciente medos, né? O paciente morre alguém da família, ele fica triste, chora, mas se aquele corpo estiver equilibrado, ele volta e se ergue de uma maneira muito simples. Mas se esse corpo estiver, por exemplo, debilitado, principalmente com vitamina B12, complexo B, ele entra na depressão e ele não sai. Então, o que eu vejo é, o paciente vai para o psiquiatra, toma antidepressivo, o psiquiatra fala, volte daqui a um ano. Falo, gente, como é? Quer dizer, será que ninguém preocupou? Será que é nesse corpo, se ele estivesse bem nutrido, se ele passasse uma atividade física, que eu faço paciente, você tem que trabalhar corpo, mente, espírito sempre. Faça uma atividade física qualquer uma, não manda o paciente para academia, ele tem que fazer uma que ele goste, que te dê prazer, ninguém tem que sofrer com nada. Mas se a gente não tivesse cuidado, eu boto o paciente depressivo, você tem que tomar complexo B, tem que tomar, porque eu preciso dessa ajuda. Então, a terapia não regula, ele precisa estar bem nutrido, bem, com bastante vitaminas, aquele organismo, para conseguir seguir a vida. E eu falo para ele, a vida é um livro. Se você não consegue mudar a página desse livro, joga esse livro fora e compra outro. E você vai jogar de novo esse livro fora e vai comprar outro, e a vida é assim. Aproveite o momento que você estiver no auge, porque ele vai cair. E quando estiver lá embaixo, saiba que você vai se recuperar de novo. E a vida inteira é assim. A gente, eu tenho 50 anos de idade, minha vida inteira é assim, quando tem os baques o tempo todo da vida, a gente respira fundo e continua. E quando a gente está lá em cima também, eu fico na minha, porque eu sei que eu vou ter um momento baixo de novo. E é isso. E a vida é assim, é o que eu levo minha vida e eu tento passar para os meus pacientes. Estão perguntando aqui sobre se já atendeu autistas agressivos, essa questão da Já, agressividade, já. se... Já. Então, por exemplo, a gente sabe uma coisa importantíssima dos autistas, do autismo, é vitamina D, né? A gente tem estudos já falando da vitamina D. Hoje em dia, a quantidade de autismo, a cada 20 pessoas, uma nasce autismo, e esses dados a gente tem relatos que daí em pouco tempo, a cada 2 nascimentos, um será autista. E por quê? Principalmente pela ausência de vitamina D, Ana. É impressionante. Então tem que botar vitamina D, mas não é em baixa dose, são altas doses. Então, sim, eu acalmo sim um paciente, mas eu preciso desse suplemento. O paciente, se não tiver condição de tomar sol, ele tem que tomar suplemento e enxertar a vitamina D e outras coisas mais que eu indico para ter esse equilíbrio, É, né? e fala-se muito da questão ambiental, né, da epigenética, e na verdade, assim, a terapia neural faz a célula voltar a funcionar como deveria. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu provoco o equilíbrio do corpo, a homeostasia, e esse corpo volta a funcionar. Agora, doutora, para todo mundo consegue sempre, porque é impressionante, porque todo mundo vê meus vídeos, aí já chega lá na obrigação de que essa doutora vai me curar, né? Por exemplo, a paciente completamente cega, eu entendi no Espírito Santo. Ela chegou lá, disse, doutora, eu marquei aqui só 10 minutos para conversar com a senhora. Eu falei, minha consulta não é 10 minutos. Não, doutor, paciente cega, deficiente visual, gente. Não, doutora, porque eu tenho uma dor no joelho. Aí eu virei para ela e falei assim, você não está entendendo, eu posso tratar a sua visão. Não, doutora, minha visão não tem cura, minha doença não tem cura na internet, não tem. Não, eu quero trazer minha filha. Eu falei, você não está entendendo o que eu estou falando com você. Eu posso tratar a sua visão. E ela insistia, não, doutora, eu estou com dor no joelho, eu quero saber se a senhora vai tirar minha dor no joelho. E eu falei assim, pelo amor de Deus, acredite no que eu estou falando, porque o povo fica achando não, que pode ver o que for, mas não acredita, né? Chega lá ainda com descrédito. E ela disse, trata-feira, eu falei, olha, eu vou te atender de graça, mas você não está entendendo, você vai voltar aqui amanhã, porque eu estava cheio nesse dia. Eu quero te atender, eu vou atender sua filha também, não se incomode, que eu vou atender sua filha, mas eu quero te atender. E ela voltou, e eu atendi ela, e eu falei, você está esperando o quê se você voltar a enxergar? Eu dei o papel, ela não lia nada, ela não via nada, ela via vultos ainda. E eu acabei a terapia neural, ela olhou para o lado, ela estava sentada ainda na cadeira, ela olhou para o lado e disse, doutora, ali é uma antena, tinha janela, ali é uma antena, viu uma antena, um pau. Ela viu uma antena do outro lado da rua, lá longe. Ela olhou assim para mim, doutor, o que é isso? Aí eu peguei, dei o mesmo papel que ela não tinha conseguido ler, e ela leu letra tamanho 8. 8. Não foi 12, foi tamanho 8. Eu dei o mesmo papel, porque eu vou fundo, né, quando eu vou.
E ela É desaba no choro, emocionante. ela desaba no choro, e eu mais ainda, né? Porque eu sei, eu filmo antes, eu filmo depois, porque eu sei o que vai acontecer. E aí eu ainda brinquei com ela, vai, ajoelha aí para você ver se seu joelho passou a dor também. E claro que passou, né? A dor do joelho. Mas que ela foi para lá por causa da dor do joelho. Se eu não tiro essa dor, ela me matava. Mas quer dizer, ela não acredita, ela ficou olhando para o marido que ela não via o marido, quer dizer, cega, cega, e ela volta a ver, né? Então isso é milagroso, gente, é lindo demais. Tem mães aqui perguntando, ó, tá o pessoal falando aqui, fiquei toda arrepiada, e fica É, mesmo. Pessoal, quando fica. não tem como a gente não se emocionar assistindo os depoimentos, ouvindo as pessoas falarem. É. Perguntaram aqui, as mães de autista estão perguntando se pode auxiliar na fala. Então, fala. Fala que eu tenho um pego, cara, é impressionante, né? Quando eu pego gente de cadeira de roda, vem todo mundo de cadeira de roda. Gente cego, vem todo mundo cego no meu consultório. Então, fala é o que eu estou me especializando agora, né? A grande novidade. Eu comecei em Delícia! Portugal, né? Peguei um pacientezinho, 7 anos de idade, não falava nada, no diagnóstico ninguém sabia, mas ele tinha um pouco de autismo também, né? Nunca tinha feito um som na boca. Nunca, nada. E aí aquela luta também para fazer com ele, né? E o que eu consegui fazer ali. E aí quando eu parei, eu olhei para ele, acalmei ele, estava todo agitado, acalmei ele. E aí quando a gente pegou, aí falou assim, eu esqueci o nome dele. E aí, como é que você tá? Aí ele virou, olhou assim, mãe. Mas ele não falou má, ele falou mãe. Mas a mãe chorava, o pai chorava, eu chorava junto, todo mundo chorava junto. E esse foi meu primeiro caso de fala, né? Que eu pensei, peguei uma pessoa que não falava nada. E agora, todos esses pacientes que têm algum fator cognitivo que está faltando, de fala, de escrita, de AVC, tudo isso eu tenho melhorado. Então, eu atendi essa semana a mãe de uma dentista também, dona Cecília. Atendi ela, né? E ela um processo degenerativo há 20 anos. Ela falava, a gente não entendia nada. Eu, dona Cecília, vamos falar aí agora. E ela começou a falar, né? Melhorou muito, não falou 100% ainda, mas eu pude entender, porque ela falava antes, eu não entendia nada, 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 nada. E aí ela começou a falar, eu tenho uma gravação também, e eu tô fazendo fala agora também. E é emocionante, assim, né, ouvir esses relatos e É, trazer possibilidades, né? é. É claro que cada organismo é cada pessoa responde, né? Tem aquela questão que todo mundo diz também que a cura começa com a própria pessoa, né? Do Uhum, desejo de se curar, de se transformar, mas que com a mãozinha da terapia é. neural, com a doutora Tônia, né, abre uma possibilidade real, né, Uhum, pelos relatos que eu escuto. E assim, eu estou ouvindo as pessoas falando aqui, emocionadas e é. agradecendo, e É, esperançosas e ansiosas. Eu estou muito ansiosa. Vinícius já está vindo aqui de novo, a energia que vai querendo saber puxando, Ana. quando é que Essa chega energia vai aqui. puxando. Onde O eu vou, a pessoal, energia. Ó, mas isso, é. isso que você O falou de pessoal de São energia, Paulo falando, doutora, estou esperando a senhora aqui. vou para São Paulo também. É interessante, por exemplo, eu atendi outro dia, tenho tantos casos para relatar, né? Uma paciente chegou quando eu venho aqui em Salvador, aquele boom. Agora não, tá tranquilo por causa do Covid, né? Mas aquele boom. Então, uma paciente chegou lá, acho que ela esperou 2 horas, 2 horas e meia, não sei, foi embora. Aí no outro dia voltou, 2 dias depois voltou, porque a filha insistiu, você vai. E ela entrou na sala com mau humor, mas ela reclamava. Eu virei para ela e falei assim: eu não vou atender a senhora. Vai embora, porque não vai funcionar. Não funciona desse jeito. A minha terapia não é assim. Tem todo mundo aqui que está precisando e está todo mundo querendo. E eu sou uma pessoa só, estou tentando dar conta e não estou conseguindo. Mas com a senhora não vai funcionar. Chamei o marido dela, mas dei uma bronca. O marido rindo, adorando a bronca que eu dei. Porque eu dou mesmo. Eu dou muita bronca nos meus pacientes. Quem merece, né? Ó, o E pessoal aqui aí, está perguntando como é que faz para marcar a consulta. ai, Então, gente, tem algum telefone, ou algum contato, ou diz aí o caminho para poder chegar. Entre em contato comigo no meu Instagram, no meu direct, depender do seu estado, em Salvador é 3371 Salvador, 33510470.
em Salvador, mas cada estado tem uma pessoa responsável por essa organização. Então, Ana, esse paciente de depressão, né, entrou lá de depressão, dores em todo o corpo, e eu tratei ela, e ela apareceu lá 4 dias depois, outra pessoa, né, completamente curada de depressão, completamente curada de tudo, né, que a gente conseguiu fazer isso dela. Mas, enfim, A eu me senhora vai ter que animo. tratar a ansiedade desse povo todo, porque eu só tô Pois escutando, é. só tô vendo aqui, ó, tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa. O que que eu faço? Não dá para se teletransportar e chegar aqui e Ó, Niterói logo perguntando, Ana, quando é que eu vou estar em Niterói? Dia vinte e vai ter que nove se de julho. multiplicar, vai ter que se É. multiplicar. Dia 28, né, Ana? 28 de julho eu estou chegando em Niterói, atender os pacientes em casa. Dia 29, a agenda de Niterói. E 30 e E, 31, Rio de Janeiro, no centro. Depois eu devo ir direto para São Paulo. Início de e agosto, vai, deve e ser. vai fazer o bate-papo também com os profissionais aqui no Os Rio, né? profissionais também, em todo lugar eu vou fazer. Rio Grande do Sul a gente não tem programação, acho que eu não consigo ir. Mas Paraná, a gente está indo para 3 cidades do Paraná. A gente está indo, tá? O grupo, talvez depois de São Paulo, que eu emende com o Paraná. Eu estou vendo minha agenda ainda de agosto. Olha, já tá todo mundo que vai começar É. a correr atrás da doutora Tônia, saber onde que ela Serrinha, tá. Serrinha, Bahia, eu tô semana que vem. Quinta, sexta, sábado e domingo eu tô em Serrinha. Interior da Bahia, eu tô em Serrinha. São Paulo, eu vou estar princípio de agosto em São Paulo. E interior da Bahia, eu vou para alguns interiores também da Bahia, mas não dá para tudo, não. Para ir. E, na verdade, Ana, é o que eu falo, eu queria ir 2 vezes em cada lugar para dar assistência ao paciente. Por exemplo, eu fui logo no Espírito Santo, porque o Covid permitia lá trabalhar, nos outros lugares estava fechado. Fechado. E aí já Aham. estou voltando para o Espírito Santo exatamente depois de um mês para dar assistência a todo mundo que eu atendi. Então é isso que eu queria fazer. Pegar, o Covid atrapalhou um pouco, mas pegar uma cidade e 20 dias depois do mês voltar. Então vamos ver se eu consigo voltar de novo para o Rio e de novo para São Paulo, final de agosto, né? Ó, Serrinha, norte eu a tô indo. sul, leste a oeste, todo mundo pedindo para o sul, para Nossa, Goiás, para. Pernambuco também, Recife, um povo grande me esperando em Recife. Recife tá a fortaleza do Nordeste, o nordestino é diferente, né? Aquele nordestino que briga por mim, faz tudo por mim. Impressionante. O grupo de Recife tá potente. Muito obrigada pelo carinho. Olha, eu estou emocionada, agradecida pela disponibilidade da live, de rodar o Brasil inteiro, né, para poder fazer os atendimentos, principalmente nesse momento, né, que tem muita gente que tá restrito, né, de deslocamento e tudo, e a senhora não para, está aí rodando o Brasil para atender, para fazer esse trabalho maravilhoso, maravilhoso, que os relatos realmente são impressionantes. Uhum. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, Estão então daqui a perguntando também pouquinho. como faz para marcar. Pergunta para mim, porque cada cidade é um telefone, uma pessoa de contato. Isso, E entrem no isso. contato no direct comigo. Se eu não responder hoje, que eu estou viajando, né? Daqui a pouco de madrugada para Belo Horizonte. Se não entrar hoje, eu respondo todos mundo, sem exceção. Posso demorar um dia, 2 no máximo, mas todo mundo eu sempre respondo. Esse carinho, enquanto eu conseguir ter pelo meu paciente, pela pessoa interessada na terapia neural, principalmente por ser uma terapia reguladora nova, aí é importante a gente dar essa atenção, né, Ana? Como você também entrou em contato comigo, eu falei com você, da mesma maneira eu faço com todo mundo. Nossa, gratidão pela disponibilidade, pelo seu estudo, pela sua dedicação aos pacientes, pelo carinho que eu vejo nos atendimentos. Realmente, assim, uma profissional diferenciada, Obrigada, que a gente obrigada. que realmente se multiplique, né, nesse país, Uhum, no mundo, que outros profissionais entendam, né, essa metodologia, essa proposta, esse diferencial uhum, de ver a pessoa como um todo, não como uma doença, como um sintoma, mas como o ser infinito que cada um uhum. é. E eu E quero. gratidão. Obrigada, Ana. Obrigada a você pelo convite. Todo mundo está pedindo aqui. Me siga no Instagram. Na verdade, eu parei um pouco de fazer live. Toda hora me convidam.
mas por outros problemas mais e muita coisa em minha cabeça, mas todo mundo me pede, eu vou voltar a fazer live, normalmente eu estou sendo a convidada, mas eu anuncio nas minhas redes sociais, quem não me segue, por favor, me siga, e isso é bom porque a gente vai informando cada vez mais. Eu falo, não importa o Isso. que aconteça, eu vou conseguir meu caminho, eu vou conseguir minha missão, continuar a minha missão, que é uma missão. Isso não tem mais volta, não tem como parar. Eu sou totalmente dedicada a isso, meus filhos já estão grandes na faculdade, né, não precisam tanto de mim, e eu me dedico totalmente ao meu paciente, é isso que eu quero ver. E é isso. E eu espero que dessa vez agora eu consiga passar no curso que eu estou preparando, que eu consiga passar isso um pouco para que tenha outros discípulos que façam isso e que continuem isso, né? O meu trabalho que eu não dou conta sozinha, é claro. Gratidão. Uhum. Alguém mais? Alguma perguntinha? Faltam uns minutinhos para terminar nosso bate-papo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero Deixar. agradecer, eu estou sendo muito bem recebida nos estados, todo mundo me tratando super bem. Ai, tinha uma pergunta que colocaram hoje no grupo, não me lembro, Ana, no nosso grupo, eu falei, olha, eu vou falar na live, me cobre. Não me lembro, não sei se a pessoa Então, está eu vendo. acho que tá aqui a pergunta até. Calma aí, Estava no anotei. grupo. Eu anotei aqui. Estava falando sobre, depois da primeira sessão de sucesso, se as interferências podem voltar, mas Ah, a acho que gente já até já comentou. comentou sobre isso também. Aham, já comentei. Então, é isso. E eu moro na Europa, mas eu sempre venho para cá, o tempo todo eu venho. Se eu uso cafeína, implentol não uso. Procaína baixíssima concentração diluída em muito soro fisiológico. Eu não preciso de nada de muito, tudo é pouco. Eu não faço gânglios, eu não uso Os cafeína. resultados são enormes. Pois é, pois é, e cada vez eu estou usando menos. Se eu estou conseguindo um resultado com cada vez menos, né? Daqui a pouco eu falo, meu Deus, daqui a pouco eu vou parar de usar até procaína. Mas não, o procaína eu ainda uso, eu ainda uso, mas não, cafeína eu não uso, nunca usei. Lidocaína também nunca usei, que a gente perguntou, lidocaína também nunca usei, eu uso procaína. Então, é Tá, isso. Então, ó, então, faltam 3 minutinhos, daqui a pouco vai cair. Vamos encerrar antes da gente tá, muito finalizar o obrigada, gente, tempo para poder por... salvar aqui. Muito Vai ficar obrigada. gravado. Aí, quem quiser assistir depois, passar para outras pessoas, para que a informação chegue para quem precisa, né? Para quem escolher ser atendido pela doutora Tônia Aham. nos Contraindicação, já lugares que nós falei. Quem está passamos. perguntando, eu falei no início da live Vai também. estar, pode rever, né? Quem chegou É, depois. eu falei sobre isso, mas normalmente, basicamente, não existe contraindicação, né? Obrigada, Belo Horizonte. Daqui a pouco eu tô aí. Pego o voo daqui a pouco, tá? Ana, muito Esperando a senhora obrigada. aqui também. Obrigada. Obrigada. E, gente, eu espero conseguir Beijo. resultados bons como tenham conseguido, tá? Eu sempre vou dar o máximo de mim para isso, tá? Um beijo Espero daqui a muito pouco estar grande. aqui dando meu depoimento. Tá, espero que sim. Tá Beijo. tudo. Beijo, obrigada, gente. Tchau, Obrigada, Ana. tchau. Tchau. Até.